Agora tá. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Emanuel. Para quem não me conhece, eu sou professor do curso de Engenharia Elétrica já há bastante tempo, né? Lecionei várias disciplinas, minha formação é em Engenharia Elétrica, né? Também em Administração de Empresas e fiz mestrado em Engenharia Elétrica e atuo na docência aí com muito orgulho, com muito prazer há bastante tempo, né? E tenho ajudado aí meus alunos, né, nesses objetivos de carreira, né, em sair como engenheiros e hoje tenho muitos ex-alunos, colegas de profissão, né? É uma satisfação muito grande, tá? Bom, o problema que nós estamos tratando, né, nessa série de vídeos é como apoiar, né, vocês, meus alunos, a passarem em concursos, mas o objetivo principal não seria o passar em concursos, né? Passar em concursos é uma consequência. Então, o objetivo principal é o aprendizado. Por quê? Para exercer a profissão, você tem que ser bom, né? Entender, compreender, dominar aquela sua área de atuação. Né? E para isso você tem que exercitar o seu aprendizado, suas formas de aprender. Né? E aí você conhecendo a forma como você aprende e você se dedicando aos estudos naquela área, no nosso caso a área de engenharia elétrica, então a gente consegue aí desempenhar bem na profissão, né? Consegue aí executar melhor as nossas atividades e além disso, se tiver no seu projeto de vida passar em concursos, vai te ajudar também a passar em concursos, seleções, provas, né? Mas o objetivo inicial e principal é o aprendizado. Esse é o compromisso. Né? Não adianta termos outros tipos de compromisso, né? O compromisso com o resultado sem um compromisso com o processo. Né? Não funciona, tá certo? O que vai acontecer é você focar demais no resultado, que ainda não chegou, e por conta dele possivelmente demorar, por ser um processo, você aí se desmotivar, né? Achar que não está progredindo como deveria e aí acabar desacreditando do processo e abandonando o seu objetivo. Né? Isso é o que a gente não deseja, tá certo? O que nós queremos é que a gente se concentre, né, no processo, tá certo? E para isso, o processo de você ir bem, né, desempenhar bem, é aprender bem. Então, se você aprender bem, você vai conseguir, né, aí os seus objetivos na sua área de atuação, tá bom? Ok, então o que nós vamos fazer hoje, né? Aqui, como diz aqui embaixo, ó, nós vamos dar dicas para a rotina do estudar. Então, são coisas que estão no cotidiano das pessoas que estudam, né? Que gostam de estudar, que já pegaram esse prazer em estudar. Então, eu vou falar de algumas mais voltadas para os meus, né, pontos em particular, tá certo? Cada pessoa tem o seu jeito, né, a sua forma de aprender, a sua forma de estudar, e isso é uma descoberta que vai acontecendo à medida que você vai se colocando, né, para estudar. Vai estudando, vai dedicando tempo, né? E aí você vai aprendendo o que funciona melhor para você, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, que eu acredito que vai ajudar, né? Com certeza, porque são coisas que são comuns às pessoas que geralmente se dedicam ao estudo, tá bom? Então eu vou passar aqui para o slide para vocês darem uma olhadinha aqui. É um slide bem curto, tá? Deixa eu transferir aqui. Acredito que deva ter passado aí. Então, tem um slide aí chamado Dicas para a Rotina do Estudar, certo? É isso que nós vamos falar hoje. Então, eu vou falar de algumas dicas práticas, tá? Estamos considerando que estamos começando nessa jornada, tá bom? Meu objetivo é ajudar você no início dessa jornada. Professor, eu me formei há muito tempo. Estou parado há muito tempo. Isso é problema? Não, de maneira alguma, né? O início sempre é mais difícil, mas nunca é um problema. Por quê? Porque você já resolveu
sair daquela inércia, né? Já resolveu sair daquele marasmo e começar a se dedicar aos estudos. Então não é um problema, pelo contrário, você já está no processo da solução, tá certo? Então isso é uma coisa muito boa. Não é problema se você está há algum tempo sem estudar, não é problema, né, se você tem dificuldades com o estudo, não é problema se você ainda não sabe como estudar, porque se você tem a vontade, não é? E como a gente comentou no vídeo anterior, né, você decide agir, todos esses problemas vão se transformar em soluções. Você vai descobrir em si mesmo como é que você aprende, quais são as formas de estudo, né, que para você fazem mais sentido, dão mais resultados, tá certo? Mas eu vou falar de algumas coisas que são comuns. Então, por exemplo, aí o ponto número 1, o ambiente de estudo. O ambiente de estudo, pessoal, tem que ser um local em que você consiga se concentrar, tá certo? E que seja organizado, né? Você precisa de uma cadeira adequada, né? Que você possa se sentir confortável e que você consiga estudar por algum tempo. Então, ela não pode ser uma cadeira ruim, né? Porque senão você vai ficar com dor nas costas, né? Vai ficar numa posição que vai te incomodar, você não vai conseguir ficar muito tempo. E se você quer ser bom, né, no caso, na engenharia elétrica, nas cadeiras da engenharia elétrica, nas disciplinas, né? Você tem que aí dedicar muitas horas de estudo, tá? Essas horas de estudo podem ser um volume enorme num tempo, num espaço de tempo, numa janela de tempo não tão grande, e aí você vai estar buscando um resultado a médio prazo, ou pode ser aí, geralmente isso acontece quando tem, por exemplo, um edital, que você tem ali uma data limite, né, em que você tem que prestar aquela avaliação, então você vai ter que se dedicar mais num tempo menor, né? Ou pode ser também com tempos diários menores num horizonte de tempo maior, né? Isso acontece quando geralmente você não tem aí visto em vista um edital, alguma coisa assim, mas você já está se preparando, mas você tem aí uma certa flexibilidade maior com o tempo. Então aí você vai poder se dedicar não tanto, isso aí geralmente é adequado para quem trabalha, porque não tem o dia todo para estudar, né? Você tem tempos menores, mas aí você vai ter que se dedicar por mais tempo. Uma coisa é certa, né? As horas de voo são necessárias. Então nada acontece num passe de mágica, nada acontece caindo do céu, né? Você vai ter que executar essas horas de voo, né? Você vai ter que ter tempo com o seu objeto, né? O objeto que você quer dominar, no nosso caso aqui as disciplinas do curso, né? E para isso você precisa de uma boa cadeira, tá? Se você não tiver uma boa cadeira, você não vai conseguir, né? Além da cadeira, uma mesa em que você não fique torto, né? Em que você consiga estudar. Bom, tem pessoas que conseguem estudar deitadas na cama. Tem uma vantagem de ser a cama realmente muito confortável. Se você é alguém que consegue se acomodar na cama deitado sem sentir dores, sem sentir sono, aí se funciona para você, excelente, né? Caso não, né, se dá logo sono, dá logo dor nas costas e tudo mais, então o ideal mesmo é você conseguir uma cadeira e uma mesa, né? De posse disso, você tem que deixar as coisas organizadas, né? Você vai ter o seu material de estudo e esse material vai ter que estar ali separado pelas matérias, né? De uma forma que você não perca tempo caçando material, né? Então você tem ali o seu local que você coloca as coisas de circuitos, você coloca as coisas de instalações elétricas, você coloca ali o seu material, né, de, sei lá, controle, né? Então você vai ter isso bem organizado para você não perder tempo procurando, caçando onde é que estão os conteúdos, né? Aí, geralmente aí são o que? Apostilas, livros, né? Ou até mesmo os PDFs bem organizados no seu computador, tá certo? De preferência, é bom que você converse com a sua família, para o pessoal não ficar, né, assim, te chamando o tempo todo, né? Que eles possam ali entender que aquilo que você está se dedicando ali, se trancando nesse quarto, ou na sala, ou na cozinha, ou na varanda, no local que você vai preparar para estudar, né, é por um bem maior, né, é para um futuro profissional melhor que vai ser muito melhor para a família, né. Então, ambiente de estudo, um ambiente tranquilo, em que você não
não seja interrompido o tempo todo, consiga se concentrar, tenha os seus materiais organizados e um bom local para que você consiga estudar. Ok? Então, muito bem. Aí você tem um bom ambiente de estudos. Né? Tendo um bom ambiente de estudos, você vai poder se dedicar nesse ambiente, né? Vai poder estudar nele propriamente dito, horas e horas, né? Então você vai poder aí passar horas e conseguir. Lógico, isso não é do dia para a noite. Então você, aos poucos, vai aumentando a quantidade de horas que você estuda. Mas para que você possa aumentar a quantidade de horas que você estuda, você precisa ter um plano. Né? Então, quantas horas você vai começar? Em quais horários? Né? Em quais dias da semana? Quais matérias? Então você vai ter que organizar aí, fazer um planejamento de estudos. Esse planejamento vai ter que englobar os horários que você vai estudar e as matérias que você vai estudar. Certo? A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. E não negligenciar as horas de sono, tá? O sono é fundamental para que a sua cabeça esteja bem, tanto para estudar no dia seguinte, como para solidificar aqueles conhecimentos que você adquiriu no decorrer do dia. Então, durante o dia você coloca muita coisa na sua memória RAM, né? E você reforçando o que é importante para o seu cérebro, à noite ele vai fazer a tarefa em background para você, de gerar aí aprendizado para você, tá certo? Então, dormir bem é fundamental. Quem não dorme bem, né? Pessoas que ficam sem sono, com ausência de sono, tem problemas, né, pesadíssimos com relação à saúde mental, inclusive. Né? Então, não dormir bem não é uma opção. Então, você tem que dormir bem. Então, respeite seu horário de sono. Né? E para os adultos, geralmente isso aí vai de 7 a 8 horas por noite. Né? Então, isso é importante que você consiga. Algumas pessoas conseguem aí, por exemplo, dormir 7 horas por noite e tirar 1 hora de sono depois do almoço, a chamada sesta, né? Também é possível, tá? Mas, na média, o ideal para um adulto, né, uma pessoa adulta, são 8 horas. É o suficiente para você aí solidificar o que você aprendeu e descansar o cérebro para o aprendizado do dia seguinte. Muito bem. Vamos falar agora do cronograma de estudos, tá? Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui um exemplo aqui que eu fiz hoje, aqui um esboço, um rascunho, né? Então deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, tá? Aqui. Bom, esse aí é um exemplo, aí, um esboço de um cronograma de estudos, tá? Observe aí que eu coloquei os dias da semana de domingo. Deixa eu colocar aqui para mim. De domingo a sábado, né? Preferi colocar assim. E coloquei os horários aí de 6 da manhã, que é o horário que eu acordo, dividi em linhas, hora a hora, né? E alguns bloquinhos, por exemplo, de 8 às 12, 12 às 13. Então eu fiz baseado na minha rotina diária. Então com a minha rotina diária, de 6 às 7, 6 horas eu acordo, né? Meu relógio biológico ele é bem preciso nisso aí. Independente do dia, sábado, domingo, feriado, eu acordo 6 horas. Né? Aí de 6 às 7, 7 às 8. 8 horas eu começo a trabalhar nos dias de semana, né? E vou até às 12. Aí às 12 eu paro. Aí almoço de 12 às 13, né? De 12 a 1 da tarde. Volto para o trabalho. De 13 às 17 é o meu expediente da tarde. Então, se você observar nessa linha de 8 às 12, para todos os dias úteis, estão preenchidos. Eu trabalho no expediente da manhã. Né? Se você seguir a linha de 8 às 12 aí, se você seguir a linha de 13 às 17, a mesma coisa também, de segunda a sexta, trabalho no expediente da tarde. E aí onde é que apareceu aqui os horários de estudo, né? No caso, eu não vou ter tantas horas de estudo por dia, né? Então, meus horários de estudo estão aí de 19, estudo de preparação e possível gravação de aula, 19, até as 22, né? Então, de 19 às 22 horas, você pode ver aí na primeira coluna da esquerda, se você seguir da primeira coluna da esquerda
a partir das 19 até as 22 horas. Tem aí o que eu coloquei como específica 1, na segunda-feira. Na terça, questões resumo. Na quarta, específica 2. Na quinta, resumos e questões, que é o mesmo da terça. E na sexta, gerais, né? Então, aí é como eu vou organizar o meu estudo, né? Então, o que eu chamei de específica 1 e específica 2? São as disciplinas, né? Eu chamei de específica 1 o pacote de disciplinas, instalações elétricas, normas, sistema elétrico de potência e eletrônico e instrumentação. Específica 2, eu chamei aí máquinas, circuitos, automação, controle, né? Isso baseado nas incidências desses assuntos em concursos, né? Então tem os percentuais aí que eu tirei lá de um site aqui que é muito conhecido, né, de preparação para concursos, tá? Então aí eu coloquei de maneira alternada, por exemplo, na segunda, específica 1, que é assuntos dessas disciplinas, específica 1, e na quarta, específica 2, que é assuntos do segundo grupo de disciplinas, né? Máquinas, circuitos, automação e controle. Professor, por que você colocou assim alternado? Na terça, questões resumo e na quinta, questões resumo. Bom, porque o ideal é que se você estudou uma matéria na segunda, né, é muito bom você reforçar antes de completar 24 horas. Então, na terça, você já faz questões ou faz resumo daquilo que você estudou no dia anterior. Aí você estuda na quarta um tema da específica 2, aí na quinta você já resolve questões ou faz resumo daquela matéria que você estudou no dia anterior, na quarta, né? Na sexta, aí você pode se dedicar a outros assuntos gerais, né? Por exemplo, português, informática, e aí vai. Então, observe. Meu sábado tem uma parte aqui de manhã, lavar o carro e a moto, ou passear, né? Sábado de manhã, podendo ir até a tarde, essa atividade. E já final da tarde e noite, mais estudo, né? Preparação de material, gravação, que continua sendo estudo, tá? Você já ouviu dizer que quando você ensina, você também aprende? Então, isso é extremamente válido, é o topo da pirâmide de Bloom, né? Então, quando você está ensinando, antes de ensinar, você prepara a aula. E preparando a aula, você pensa nas possíveis perguntas. Pensando nas possíveis perguntas, você pensa nas possíveis respostas. Você pensa em quais as dúvidas os alunos vão ter e como que isso pode se tornar mais simples de ser explicado. Então, esse exercício intelectual te ajuda demais no aprendizado da matéria, né? Então, professor, eu preciso ser um professor para fazer isso? Não, você pode fazer isso como um aluno normal. Imagine-se como professor que vai dar uma aula daquele assunto e você vai conseguir reter muito mais fazendo esse exercício. É uma dica muito boa para quem quer estudar e aprender um tema, sabe? Então, tá aqui o meu sábado aqui, tá certo? E no domingo eu tenho aí, ó, de manhã até a tarde, mais estudo ou gravação ou aula, né? Que continua sendo exercício intelectual em cima do objeto de estudo, que é fundamental. E tem aí séries, filmes ou atividades em família, aí no domingo, da tarde para a noite, né? Então eu organizei dessa forma, isso aqui não é estático, né? Eu posso ver se essa ideia inicial de plano de estudos funciona ou não. À medida que eu vou vendo que funciona, eu deixo. E o que não funcionar, aí a gente vai alterando, né? Isso aqui eu fiz tanto aqui numa folha de A4, justamente para, caso eu precise, eu altero facilmente isso aqui com um novo plano de estudos. Ok? Então isso aí é a ideia do plano de estudos. Você deve fazer o seu para você identificar claramente o tempo que você vai usar para estudar e o tempo que você já tem alocado para as demais atividades do seu dia. Ok? Muito bem. Então vamos aqui voltar para o nosso slide, tá? Então, nós temos o seguinte aqui, falamos do cronograma de estudo, né? Então, a forma de estudar. Então aqui, pessoal, isso é um assunto bem que dá para conversar muito sobre isso, até porque tem N variações que dependem da sua do seu ritmo, né, do que funciona para você, da sua forma de aprender. Cada um tem a sua forma de aprender, né? Então, aqui, ó, P
É uma sigla, PQRST, tá? Bom, embora talvez eu não siga letra a letra aqui, eu vou dar essa visão geral para vocês, tá? Então, primeiramente, né, digamos que eu vou pegar um determinado livro para estudar. Então, eu tenho um determinado tempo no dia para estudar, né? Digamos, eu tenho 3 horas para estudar agora à noite. E eu vou, sei lá, vou estudar 3 matérias hoje. Então, 50 minutos de uma matéria, 10 minutos de pausa, 50 minutos de outra matéria, 10 minutos de pausa, 50 minutos de outra matéria, 10 minutos de pausa. Digamos que seja esse o plano dessa noite, né? Então, eu peguei o material, vou começar o capítulo aqui, eu já vou dar uma olhada lá para frente, até onde mais ou menos eu vou chegar. É para eu ter uma previsão do que eu vou estudar, para eu não ficar naquele negócio chato de vixe. Eita, será que vai dar tempo? Vala, meu Deus, o tempo está acabando, eu não cheguei nem na metade do capítulo, para ficar evitando essas preocupações que te desviam do foco, que é a concentração no aprendizado, tá? Então, beleza, você deu essa previsão. Aí você começa a estudar. Aí lembra que eu falei para vocês que é bom você pensar como se fosse um professor? Então você já vai estudando, e esse que aqui é de questões. Então você já vai, à medida que vai estudando, já vai imaginando possíveis questões, possíveis dúvidas, né? Então possíveis perguntas que você pode fazer e respondê-las à medida que você vai lendo ali aquele capítulo, né? Então é ativar o modo reflexivo na leitura e não aquela leitura passiva, tá bom? Bom, aí depois disso eu recomendo você fazer um resuminho daquilo que você aprendeu, né? Então esse Rzinho aqui seria de um resumo, tá certo? Então você leu, aprendeu alguma coisa, dedica o finalzinho daquele tempo ali para você fazer um resuminho do que você aprendeu, para evitar aquele arrependimento de você pensar, poxa, eu estudei e parece que eu não peguei nada. Então com esse resuminho você já fixa algumas ideias principais daquilo que você acabou de estudar, né? Aí esse S aqui, ó, pode ser eu não vou seguir exatamente aqui, até porque eu peguei isso de um livro, não é exatamente como eu faço, né? Mas esse S aqui e o T, né, é para você fazer resumos, né? Esses resumos que você fez, e você revisitar esses resumos. Então é preciso que você tenha aí um planejamento para que você possa revisitar esses resumos que você fez no futuro. Tá certo? E também, depois que você acumular uma certa quantidade desses resumos, né, e dessas questões que você vai fazendo, você vai treinar fazendo simulados. Tá? Então você vai ou pegar aqueles bancos de questões que o site dispõe, que é o T aqui, tá? Você vai treinar. Treinar como se estivesse fazendo a avaliação. Você vai focar, né, ou treinar mesmo ainda que não tenha algo em vista, né, você vai mesmo elaborar ali. Se você tem um pacote de assinatura de um site desses de concurso, você vai separar ali um conjunto de questões e você vai treinar aquele aprendizado, você vai exercitar nessas questões. Tá bom? Bom, então isso aí é mais ou menos a dinâmica do estudo, tá bom? Então você vai dar uma olhadinha antes no capítulo, ver até onde você vai, aí você estuda, faz um resumo, né? Depois desse resumo, aí você vai exercitar ali com as questões, né? Revisitar aquelas questões e fazer testes, né? Simulados e tudo mais. Então essa é a dinâmica, tá bom? Muito bem. Essas revisões e questões, né? Elas podem se autocomplementar. Então, à medida que você faz uma questão, né, você viu que é algo importante, você não sabia, você vai ter que voltar no conteúdo do capítulo para ver aquilo ali e tentar resolver aquela questão, você vê, puxa, isso é importante. Você já complementa o seu resumo. Né? Ou seja, à medida que você vai fazendo questões, né, você também vai revisando. Muita gente, inclusive, que já chegou num determinado nível, né, de estudo, já nem volta mais para os livros textos, tá? Vai só nas questões, só volta para o livro texto realmente se alguma questão despertar uma dúvida que ele não conseguiu resolver. Né? E aí você está ali resolvendo questões, ao mesmo tempo você está revisando o conteúdo. Então, ó, depois que você pega um embalo, resolver questões é excelente. Né? É uma técnica excelente. Resolver muitas questões. Porque no fim das contas é o que vai te avaliar,
naquela prova é o seu desempenho naquelas questões, né? Então você tem que ser bom em resolver questões, nesse caso sim, certo? E se dedicar, tá, pessoal? Então, dedicação é tudo. Se você não se dedicar, se você não se esforçar, se você não decidir, eu vou fazer agora, e todo dia você tomar essa decisão e enfrentar as dificuldades e dizer, não, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar. E aí você pegar esse hábito, né? Desenvolver esse hábito, no começo vai ser um pouco difícil, depois vai ficando menos difícil, e depois você vai estar sentindo prazer em estudar, né? Porque você vai estar aprendendo e vendo o seu desenvolvimento. Isso é extremamente motivador, né? Quando você percebe que você consegue aprender aquilo que você quiser, isso te dá um poder muito grande, né? Motivacional na sua mão. Porque você sabe que se você sentar, se você se dedicar, se você estudar, você vai conseguir. E não tem quem não consiga, não é coisa de gênio, não, é só perseverança, tá? Perseverança, teimosia, né? De querer fazer aquilo ali, de estudar, sentar, não dar espaço para o sono, enfrentar o sono, enfrentar as N coisas, distrações que podem acontecer, botar celular no silencioso, fechar a porta do seu local de estudo, né, e se dedicar mesmo àquilo. E não se preocupar com o tempo. Né? Faça o trabalho, mantenha-se em contato, né, com o seu objeto de estudo. O tempo, pessoal, você não pode focar nesse final. Né? O final ele vai chegar. Se concentra no processo que você vai avançar e um dia aí, né, você vai obter o que você tanto procura, tá certo? A sorte ela segue a dedicação, né? Então, o trabalho duro, né? A sorte segue o trabalho duro, a dedicação e o esforço, tá bom? Bom, então é isso que eu queria passar para vocês, né? Eu queria agradecer aí a presença, a paciência de quem acompanhou e de quem vai assistir esse vídeo depois, tá bom? Sou o professor Manuel e até a próxima. Tchau, tchau.